Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do 5º episódio da 4ª temporada de... Bom, vamos começar falando sobre tudo que a gente teve nesse episódio. Absurdo. Eu cravei pra vocês, cara, e eu estava com essa empolgação de que realmente esse 5º episódio iria dar um rumo muito maior nessa 4ª temporada e iria ser um episódio gigantesco, um episódio genial, e não foi diferente, cara. Que episódio doido. Vamos falar o que deve acontecer com o Mark, se realmente ele tá morto, o que vai acontecer com ele. Vamos comentar sobre isso tudo, fazer uma análise detalhada desse episódio, então vamos pro vídeo. Bom, começando do começo, o episódio já começa desde onde terminou o 4º episódio, mostrando aquela conversa que a gente já estava esperando entre o Mark e o seu pai, o Nolan. Eles têm uma conversa muito boa, e o que teve também nesse episódio muito bom são conversas profundas, cara. Principalmente essa aqui do Mark com o Nolan, uma conversa muito boa entre os dois, eles se resolvendo, mostrando até a maturidade do Mark. Mark já tá mais velho, então ele tem uma maturidade muito maior pra conversar com o seu pai agora do que, por exemplo, lá na 2ª temporada, quando ele encontra o seu pai lá em Thrax, né, no planeta lá do Oliver. Então ele tem uma maturidade muito maior pra conversar com o Nolan. Eles conversam, trocam essa ideia, e o Nolan realmente mostra que está mudado e que ele tá ali pra se redimir com seus filhos, com a Debbie, com todo mundo, e que ele quer tirar essa visão mesmo dele de vilão que ele tem dentro não só da Terra, mas em qualquer lugar. Ele matou muitas pessoas, ele acabou com a vida de muitas pessoas, e é o que também é falado na conversa dele com a Debbie. Mais uma conversa, e pra mim até melhor do que a conversa que ele teve com o Mark. Conversa profundíssima, a Debbie só quieta no começo da conversa, enquanto o Nolan se explicava, falava, pedia o perdão. Depois, quando ela começa a falar, cara, ó, é só paulada, que conversa genial, cara, de verdade. O roteiro dessas falas aqui estão impecáveis. É o que eu falei, cara, até o 4º episódio tava bem morno, sabe? A série não tava sabendo aonde lidar, não tava sabendo aonde seguir esse caminho. Agora, nesse 5º episódio, galera, o rumo já tá tomado, e eu tenho certeza que agora só vai vir pedrada. Só vai vir episódio foda até o 8º, cara. Tenho certeza disso. E essa conversa dá essa dimensão pro roteiro incrível que a gente teve desse episódio, e pra essa conversa profundíssima entre os dois, que não acabam se resolvendo, mas tem uma conversa que já era pra eles ter tido há muito tempo, cara. A Debbie fala tudo que ela queria falar, e tudo que ela fala está certo, de como as pessoas veem o Nolan na Terra. Tanto que durante o episódio nós vemos, quando o Invencível e o Nolan vão embora, quando ele vai embora com o Oliver, por exemplo, e a nave dele sai ali da órbita da Terra, as pessoas ali do Cecil, as pessoas do Pentágono ali, todo mundo fica aliviado. Os humanos ficam aliviados. É o próprio Art. O Art também fica aliviado quando eles estão conversando e o Nolan vai embora, porque as pessoas sentem medo do Viltrumita. As pessoas sentem medo principalmente do Nolan. As pessoas podem fingir que não, igual o Art estava fingindo a conversa inteira, mas sentem medo. Porque por tudo, né, que o Omni-Man fez na Terra e por ter acabado com a vida de muitas pessoas. Vemos também um pouco de uma luta ali da Zoe, cara, muito maneira, né, muito maneira, aquela luta com o Walking Dead, ela lutando com ele ali, muito foda, e principalmente o seu recrutamento. A gente já sabia que a Zoe seria recrutada, e ela agora é recrutada de vez pelo Nolan e pelo Allen, e sem muita ladainha, ela já aceita. No seu caso, o seu pai aceita, e ela já vai com eles pra missão, e eu achei isso bem interessante. Ela nem hesitou, já aceitou de vez, e isso aqui foi muito legal, cara. E durante ainda aquela conversa da Debbie e do Nolan, é falado um detalhe interessante sobre o Nolan ter roubado o Mark. A Debbie fica pensando nisso, e ela fala com o próprio Mark depois sozinha, né, de que ele roubou o Mark também. Tipo, roubou a sua vida, roubou tudo que ela tinha, a sua felicidade, a sua sanidade, e ainda roubou o Mark. O Mark não tem muito o que fazer.
Se ele não for pra Guerra Viltrumita, os Viltrumitas vão ganhar e vão vir pra Terra acabar com todo mundo. Então é ir ou ficar aqui e a morrer também pra todo mundo. Não tem outra chance. É a última chance deles e por isso a Debbie aceita tudo isso, aceita o Oliver ir também, por tudo que o Oliver não conseguiu salvar do seu planeta de origem, e eles fazem uma última janta. Muito legal isso aqui, a janta que eles fazem até com o Paul, a Eve também tá todo mundo junto, eles fazem uma janta em família muito legal, e toda essa escolha deles irem para a Guerra Viltrumita é em família. Como o próprio Mark fala na nave depois com o Nolan, de que eles escolheram isso aqui em família, então o Nolan não tem que cobrar, não tem que justificar, não tem que falar pro Oliver voltar pra Terra, porque eles decidiram isso em família. Essa é a nova família. Aquela conversa que o Nolan também tem com o Art é muito boa. O Nolan hippie, né? O Art zoa que ele tá com um uniforme ridículo alienígena, com o pé de fora, e o próprio Nolan fala que agora ele tá mais pé no chão. Faz um trocadilho por ele estar descalço, mas realmente está mais pé no chão, está até mais humano do que o Viltrumita. Tanto que ele tá lutando contra, né, a sua própria raça. E o próprio Nolan também percebe o medo que o Art tá durante aquela conversa toda. Que o Art não quer fazer um traje novo pra ele, porque o Art só faz trajes para heróis, como o próprio Art fala. E cara, isso tudo, todas as conversas que o Nolan teve quando ele volta agora pra Terra, com a Debbie, com o Art, com o Mark, são essenciais para ele, para motivar ele a lutar contra os Viltrumitas, porque ele ainda tava com um pé atrás, cara. Ele fala com o próprio Alan nos últimos episódios de que ele iria ajudar o Alan a montar o seu grupo, mas que ele não lutaria contra os Viltrumitas. O que acabou acontecendo nesse episódio, ele luta, ele vai pra cima e ele desce o cacete em todo mundo, porque tudo motivou ele de fato para ser um herói. Ele não consegue nem ter a amizade mais do Art, ele não consegue se resolver com a Debbie, e ele tá se resolvendo ainda com o Mark, mas não é algo certo, sabe? Ele ainda está se resolvendo, e isso está moldando essa motivação do Nolan de fato de querer se tornar um herói e de querer lutar contra as pessoas más, que no caso são os Viltrumitas. Então vemos aquela conversa da Eve na cama ali com o Mark, onde ela deixa nítido e claro que o Mark não pode morrer. Ela não conta ainda sobre o bebê, ela chora, inclusive, ela se emociona porque ela não sabe o que pode acontecer, e o único pedido dela pro Mark é: não morre, você não pode morrer. O Mark ainda não saberia o porquê. Mas talvez se ela tivesse até falado que ela estava grávida, por exemplo, o Mark teria duas vertentes, né, cara? Ou o Mark iria ficar muito preocupado de morrer e perder o nascimento ali do seu filho, por exemplo, que ele não lutaria com todo o potencial que ele tem, porque ele ficaria com medo de morrer lutando com todo o seu potencial, ou ele lutaria com mais potencial ainda para poder acabar logo essa guerra e ver o seu filho. São duas vertentes que a gente nunca vai saber o que poderia acontecer, mas isso poderia mexer muito com o psicológico do Mark. Então por isso que ela não fala sobre o bebê e só pede pra ele não morrer. O que a gente viu que foi difícil e a gente vai chegar nessa luta contra o Conquista já já. Vemos também que os erros do Nolan ainda ecoam dentro dele. Ele sente essa solidão e ele sente as lembranças. Ele sente esses erros que ele tem principalmente com o Oliver. Ele nem quis ver o Oliver quando ele foi na Terra. Ele fala que é pra poupar ele de mais coisa, sendo que ele só vê o seu lado. O Mark fala isso pra ele e até repensa, né, antes dele conversar com a Debbie. Você vai conversar com a minha mãe por conta de você ou por conta dela? E os erros dele ainda ecoam nesse sentido, cara. Ele ainda sente essa questão do Oliver e ele tem até medo de falar com o Oliver. O Oliver, principalmente, que ainda é mais jovem, não tem a maturidade que o Mark tem. Então ele não quer conversa, ele não quer papo nenhum com o Nolan. E o Nolan está sofrendo ainda mais, cara. O Nolan, desde que ele viu a Debbie, ele ainda tá tendo essas lembranças. Tanto que a gente vê aquele flashback do jantar dos dois, que tira até a fome dele dentro da nave. Ele tá nessa solidão, ele não tem ninguém ao seu lado. E ele sabe que a culpa é totalmente dele. Não tem o que as outras pessoas fazerem, a não ser igual o Mark, ter maturidade para saber lidar com ele. Não precisa amar, não precisa ficar junto, mas ter a maturidade de lidar. O Oliver até teve um pouquinho melhor durante a luta final ali, mas não 100% igual o Nolan estava esperando, talvez, cara. E bom, a guerra inicia de uma forma muito foda. A nave dá alguns problemas e vemos a guerra iniciando. O começo de tudo, vemos 3 Viltrumitas. 2 ali meia boca, ó, que até o Oliver, todo mundo, até o Allen, todo mundo conseguiu descer a cacete neles. E o Conquista, galera. Vemos a volta do Conquista e, pelo amor de Deus, rapaziada, que
porradaria sinistra. Cara, eu cravo que foi o episódio com a melhor animação que a gente teve dessa série. De todas as temporadas, cara. Melhor. Eu espero que a gente tenha mais 3 episódios incríveis, que batam esse aqui, por exemplo, pra série ganhar uma nota 10 dos críticos, cara, uma nota 100% de aprovação, porque os 4 primeiros episódios foram bem desconexos, né, cara? Então, eu não sei como que vai ser isso aqui, mas galera, a volta do Conquista pra cima do Mark, rapaziada, eu não preciso nem falar o quanto essa série, ela é fiel aos quadrinhos, eu sempre deixava isso claro na análise das outras temporadas, mas nessa eu não tô nem falando muito disso, porque a gente sabe que Invencível, a série é Ctrl-C, Ctrl-V dos quadrinhos, literalmente, né, são as mesmas cenas, então eu não preciso nem falar, cara, a fidelidade que tem com os quadrinhos, como essa luta foi sensacional, o Conquista descendo o cacete no Oliver, quase matando o Oliver, e o Omni-Man ainda descendo o cacete também no Conquista, aquela conversa entre eles sobre a traição. E o Omni-Man já assumindo, né? O Nolan já assumindo que de fato é um traidor Viltrumita e tá do lado da rapaziada. Não vai ficar do lado dos Viltrumitas e o Mark ainda quer a vingança. A gente sabe que o Conquista sabe mexer com a mente e é por isso que ele fala sobre a Eve, sobre a namoradinha mágica do Mark e faz o Mark ficar ainda com sede nos olhos. O Mark jurava que tinha matado o Conquista e se ele não matou, ele vai matar. E é por isso que nós vemos aquela luta absurda, bizarra e sensacional, fantástica, não tem adjetivos mais pra falar sobre essa luta do Mark contra o Conquista, galera, muito foda, uma luta de sangue, uma luta de dor, aonde a gente viu o plano do Mark desde o início, ele não quer bater no Conquista, porque na última luta ele viu que bater no Conquista não vai dar em nada. Ele ficou a última luta na 3ª temporada inteira, descendo o cacete, batendo no Conquista, e não acabou em nada. Então, o plano do Mark era o seguinte: pegar no pescoço, né, do Conquista e fazer ele morrer asfixiado, perder o ar dele. E foi o que aconteceu. Conquista batendo, até o Mark ficar praticamente morto, ficar sem chão ali. E o Mark não largava o pescoço dele, porque o Conquista vai bater, o Mark vai aguentar a porrada. O Mark sabia que ele aguentaria a porrada do Conquista, ele aguentou na 3ª temporada, ele sabia que ele iria aguentar de novo, e ele não largou a sua mão do pescoço. Galera, que cena absurda que a gente vê depois, cara. Fortíssima. Acho que uma das cenas mais fortes que a gente tem da série de Invencível. Eu não estou brincando, cara. Eu acho que de todos os episódios que a gente já teve dessas 4 temporadas, essa luta aqui, essa cena foi a mais forte que a gente teve. A mais impactante. Eu tô pra dizer que é mais impactante do que a do Mark contra o Eggstrom lá na 2ª temporada, cara. Porque aqui, cara, ele mata o Mark. O Mark está morto, rapaziada. O Mark morreu. O Conquista mata o Mark da forma mais pesada de todas. Ele abre aquele buraco no peito do Mark e vai tirando todos os seus órgãos, rapaziada. E o Mark tá vivo, agonizando. O Mark não tira a mão dele do pescoço do Conquista em nenhum momento. Ele quer o Conquista morto. Ele sabe que ele vai morrer. O Mark sabe que ele não vai cumprir a promessa que ele fez pra Eve. E ele vai morrer e vai deixar a Eve com um bebê. Porém, ele mata o Conquista junto. Ele morre, mas ele morre atirando. E a gente vê que o Conquista realmente perdeu as forças ali. E pelo que a gente vê, o Conquista também morreu. O Conquista está morto e o Mark ainda está vivo. Mark tá todos os seus órgãos pra fora. Cara, que cena pesada. Que cena forte. Os órgãos do Mark todos pra fora e o Mark urrando por socorro. Ele ainda tá vivo. A gente sabe, galera, o Mark morreu nessa cena aqui, mas ele vai voltar. O Mark tá vivo, né? De fato, ele tá vivo ali, sem os seus órgãos todos pra fora. Com certeza ele vai conseguir sobreviver. Com certeza o Mark vai voltar. A gente sabe disso aqui, cara. O Mark vai voltar. O Mark vai lutar ali a luta final mesmo contra os Viltrumitas, contra General Tragg. O Mark não tá morto. Ele quase quebra a promessa que ele fez pra Eve, mas ele vai voltar. Esse episódio foi muito impactante, talvez por isso, por ele ter prometido isso pra Eve e por ele terminar o episódio com todos os seus órgãos internos pra fora. O Mark tá praticamente morto ali. Com certeza, como eu falei, vão arrumar um jeito e o Mark vai voltar à vida. Assim como o Conquista. A gente não sabe ao certo se o Conquista também vai voltar, porque o Conquista também é osso duro de roer. Mas o Mark é mais ainda. Aguentou toda a porrada, aguentou ficar vivo sem os órgãos pra fora e ainda assim conseguiu deixar o
Conquista morto ou pelo menos desacordado, cara. Que cena impactante, que cena forte, uma animação sensacional, como eu falei. A melhor animação que a gente já teve até agora, a melhor luta que a gente já teve até agora. Sensacional, cara. Se tivermos mais 3 episódios nesse mesmo nível, eu acho que a gente nem lembra mais dos 4 primeiros episódios, cara. Eu acho que a gente nem lembra mais. Vemos então o Tails falando com a Thalia ali na nave que se despedaçou, pedindo pra ela voltar à base e abandonar todo mundo. Ela vai fazer isso aqui porque ela obedece ao Tails, mas quer dizer que o Tails abandonou e abandonou todo mundo, desistiu de todo mundo? Óbvio que não. Ele mesmo fala que a guerra já começou, então eles precisam também se preparar. Por isso que o Tails chama a Thalia e por isso que ela vai voltar pra base. Assim como nós vemos o Allen e a Zoe dentro da nave Viltrumita. Era o único lugar que eles podiam se esconder, como o Omni-Man tinha pedido pra eles. Então eles se escondem dentro da nave. Os Viltrumitas não conseguem encontrar eles, porque é óbvio que eles não vão imaginar que eles estão dentro da nave. E ainda assim dentro da armadura da Zoe. A Zoe faz uma cúpula ali e eles ficam dentro da armadura, que tá bem apertada pro Allen, inclusive, né? Mas, o que quer dizer com isso, cara? Eles vão pra onde? É óbvio que eles vão pra Viltrum. O Allen fala que eles estão fudidos se eles forem pra Viltrum. Porque, obviamente, pô, se eles forem pra Viltrum, eles estão na merda. Só estão os dois ali dentro daquela cúpula ali da Zoe. Eles não conseguem aguentar nem aqueles 2 Viltrumitas da nave. Imagina ir pro planeta de Viltrum, cara. Vai ser muito foda, vai ser muito difícil pra eles. Mas, eles estão indo. Isso aqui não tem como negar. E eles vão ficar fudidos, cara. Mas com certeza eles vão ter a ajuda de mais gente. O próprio Omni-Man deve buscar mais reforços e deve agora focar principalmente em salvar a vida do Mark, que tá por um órgão, por um tris, por um fio. Bom, episódio sensacional, eu acho que superou todas as expectativas que eu estava. Eu já sabia que seria um episódio muito foda, mas ainda assim superou mais as minhas expectativas. Melhor episódio, cara, dessa temporada, fácil também, né? Comenta o que vocês acharam desse 5º episódio, da luta do Conquista com o Mark, se o Mark vai sobreviver ou não. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!